Minha gente queridíssima, como eu disse no último bloco, cada remédio tem uma função específica. À exceção do mandado de segurança, que é aquele remédio mais genérico que se aplica a várias situações, quando não houver um remédio pronto para combater aquela doença. Nós vamos começar falando do mandado de injunção. Me acompanhe. O artigo 5º, inciso 71, ele diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Turma, vocês lembram das normas de eficácia limitada? Aquelas que se encontram na Constituição, mas que são pendentes de regulamentação? Por exemplo, o artigo 37, inciso 7. Ele diz que o servidor público tem direito à greve e que essa greve será regulamentada por meio de uma lei específica. O direito à greve é um direito fundamental, um direito do trabalhador, que mesmo depois de 25 anos de história constitucional, ainda está pendente de regulamentação. Gente, o MI se empresta a essa finalidade, defender o direito fundamental que ainda está pendente de regulamentação. É o remédio da inércia, é o remédio que veio curar uma doença que nos acompanha há muito tempo, a síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Ou seja, quando tivermos um direito fundamental previsto na Constituição, e esse direito estiver pendente de regulamentação, o mandado de injunção poderá ser aplicado para justamente defender a efetividade desse direito. Turma, me acompanha aqui. Olha só, o MI, ele nasceu em 1988. É um remédio bem novo na história brasileira. E visa defender direitos fundamentais previstos na Constituição, visa defender direitos fundamentais previstos na Constituição e pendentes de regulamentação. Esse é o propósito do mandado de injunção, pessoal. Vai defender direitos fundamentais previstos no texto constitucional, mas que ainda estão pendentes de regulamentação. Qual é a base legal do MI? Bem, a sua base constitucional, eu acabei de ler, é a do artigo 5º, inciso 71. Mas como inexiste uma norma própria no plano infraconstitucional regulamentando o MI, pessoal, a gente aplica por analogia, aplica-se por analogia a lei do mandado de segurança, que é a 12.016 de 2009. Vocês vão perceber que dos remédios constitucionais, o mandado de injunção é o único que não tem uma norma infra regulamentando, as suas disposições. E aí, nós aplicamos esse entendimento doutrinário, jurisprudencial, por analogia, no que couber, a lei do mandado de segurança. Muito bem, me acompanha aqui. Olha só. E é por isso, por essa aplicação analógica da lei do mandado de segurança, que nós temos o mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. Na Constituição, o artigo 5º, 71, não faz menção a duas modalidades de MIs, mas como nós aplicamos, por analogia, a lei do mandado de segurança, a gente pode dizer de forma segura que há MI individual e também MI coletivo. Venham comigo, olha só. O mandado de injunção individual, ele deverá ser impetrado por pessoa natural ou jurídica, nacional ou estrangeira, cujo direito esteja à míngua de uma norma que o regulamente. É um servidor público que quer exercer o seu direito à greve
previsto na Constituição, mas ainda pendente de regulamentação, pode ser o autor, né, desse mandado de injunção individual. Mas o MI também existe de forma coletiva. E aí me acompanhe. Olha só, o mandado de injunção coletivo, em que pese não existir uma disposição constitucional específica, né, sobre a possibilidade do MI coletivo, a jurisprudência vem, né, permitindo essa possibilidade, sendo que os legitimados ativos para a propositura do MI coletivo são os mesmos que podem impetrar o MS coletivo, artigo 5º, inciso 70 e artigo 21 da Lei 12.016. Quem são eles? Isso cai em prova. Nós temos, pessoal, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, as entidades de classe, os sindicatos e as associações que estejam há pelo menos um ano em funcionamento. Então, os autores do MI coletivo são os mesmos que podem também impetrar o mandado de segurança coletivo. Artigo 5º, inciso 70, combinado com o artigo 21 da Lei 12.016 de 2009, que é a lei do MS. Mais uma vez, são os partidos políticos com representação no Congresso. Não há necessidade de que o partido tenha representação em ambas as casas. O partido com representação em apenas uma das casas já pode ser autor do mandado de injunção coletivo. Sindicatos, entidades de classe e associações. Lembrando que, com relação às associações, a Constituição exige que essas associações comprovem que estão há pelo menos um ano em funcionamento. Como é fácil, pessoal, é simples, criar uma associação, visa dessa forma evitar que a associação seja criada com o único propósito, não é, de impetrar o mandado de injunção coletivo. Muito bem, quais são os pressupostos do remédio? Aqui eu trouxe apenas uma decisão do Supremo, confirmando, não é, que é perfeitamente admissível a via coletiva, não é, do MI, por essa aplicação analógica da lei do MS. Muito bem? E aí sim, gente, quais são os pressupostos, quais são os requisitos que devem ser, né, preenchidos para que o mandado de injunção possa ser impetrado? Me acompanha aqui. Vamos nós. Pressupostos, né, do remédio. Vamos lá. Direito fundamental, que não pode ser exercido. Direito fundamental que não pode ser exercido. Esse fato é somado à ausência de norma regulamentando o direito. Olha só, é isso aqui. Um direito fundamental previsto na Constituição que não pode ser exercido em razão da ausência de norma regulamentando o direito. É o casamento. Esses dois requisitos valem tanto para a impetração do MI individual, como também para a impetração do mandado de injunção coletivo. Gente, o polo passivo, o mandado de injunção, seja ele individual ou coletivo, ele será impetrado em face de algum órgão, de alguma autoridade ou poder que deveria, né, regulamentar a lei e não regulamentou. Se a matéria for de competência privativa, por exemplo, do presidente da República, as matérias lá do artigo 61 da Constituição, né, o MI vai ser impetrado em face de ato omissivo do próprio presidente. Se a matéria for de iniciativa concorrente, se não houver uma previsão constitucional específica, determinada a uma autoridade determinada, aí, gente, o MI vai ser impetrado em face de ato omissivo, por exemplo, na mesa do Congresso. Então, o polo passivo da ação é formado por aquele que deveria legislar e não legislou. E aí vai depender do caso em si.
Se a matéria for de competência privativa do presidente, é ele que estará no polo passivo. Se a matéria não for de competência privativa de autoridade ou não, nós colocamos normalmente a própria mesa do Congresso Nacional, porque a tarefa do Congresso Nacional, não é? A tarefa precípua, é a de legislar. Turma querida, nas aulas da segunda fase, a gente destrincha os aspectos processuais, trazemos mais exemplos, nós estamos indo aqui direto ao foco dessa primeira etapa, a prova da aprovação. O que mais precisamos saber sobre o MI nessa primeira fase? Que o Supremo Tribunal Federal não admite a tutela de urgência em sede de mandado de injunção. A medida cautelar, a medida de urgência em mandado de injunção, ela não é permitida. Ela não é permitida nem pela Constituição, e nesse caso a gente não aplica, por analogia, a lei do mandado de segurança, e a jurisprudência não permite que haja concessão desse pedido de urgência. Ô Flávia, mas quais são os efeitos reais do mandado de injunção? Agora eu quero todos os olhos atentos. Se tem alguém cansado aí, espante o cansaço. Não quero saber de cansaço. Essa é a nossa prova. Então vamos concentrar no que eu vou falar aqui agora. Se eu fosse elaborar uma questão sobre mandado de injunção, eu cobraria o que eu vou falar exatamente agora. Porque eu acho que é a grande novidade, né, relacionada ao tema. Venham comigo. Olha só. Nós podemos dizer o seguinte, que até o ano de 2007, a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o mandado de injunção era uma posição chamada de não concretista. E o que quer dizer essa posição não concretista? Gente, até 2007 o Supremo era muito conservador. O Supremo achava que não podia fixar prazo para o legislador legislar, não podia aplicar por analogia uma lei já existente para suprir a omissão normativa. O Supremo simplesmente confirmava mais uma ineficiência. O Supremo declarava a mora do poder omisso, ou seja, dizia em forma de sentença que o legislador deveria legislar, mas não legislou. Aí um aluno, certa vez em sala, me disse assim, mas Flávia, isso não é suficiente para coagir moralmente o legislador a legislar? Meus queridos alunos, infelizmente, esse poder coercitivo da moral, ele existe, mas ele não está em abundância, em nosso país. Me acompanhe. Até 2007, o Supremo, então, adotava essa posição não concretista geral em sede de mandado de injunção, que, em resumo, significava o quê, gente? Que o Supremo Tribunal Federal apenas declarava a mora. O Supremo declarava a mora do poder omisso e não dava efeitos práticos à decisão. Em resumo, o Supremo dizia que o poder legislativo, que o poder que não elaborou a lei, ele estava em mora, ele estava atrasado com a sua atividade legislativa, mas o Supremo não fazia mais nada. Só confirmava o óbvio, só confirmava o que todo mundo que ingressava com mandado de injunção já sabia. O legislador deveria legislar, mas não legislou. De 2007 para cá, a gente verifica uma mudança substancial na interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do MI. Venham comigo, olha só. Desde 2007, o Supremo vem adotando as chamadas de posições concretistas. E por que essa posição concretista? Por que esse nome concretista? Concretista, gente, porque não se limita
a declarar a mora do poder omisso. Porque não se limita a declarar a mora, né, do poder omisso. Sim, gente, vai além. Vai além como, Flávia? Observem, eu tenho duas posições concretistas principais. Me acompanhe. A posição concretista chamada de geral e a posição concretista chamada de individual direta. A posição concretista geral foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos MIs 670, 708, 712. E a posição concretista individual direta foi adotada nos MIs 721, 758. Sim, Flávia, mas deixando os números de lado, qual é o significado da posição concretista geral? Turma, sobre a greve do servidor público, a ausência da norma regulamentando esse seu direito de greve, o Supremo, em 2007, decidiu dar uma decisão concretista que não se limitou a declarar a mora do poder público, determinando a aplicação analógica da lei de greve do empregado de empresa privada para suprir a ausência da lei de greve do servidor, né, tendo em vista que há muito tempo o legislador que deveria elaborar a norma ainda não o fez. Gente, por que a posição é concretista? Porque ela não se limitou a declarar a mora. Ela aplicou, por analogia, lei já existente. E por que é uma posição concretista chamada de geral? Porque ela aplicou, por analogia, a lei de greve do empregado de empresa privada para todas as pessoas, para todos, né, os servidores públicos. Me acompanhe? Então, nós estamos aqui diante do artigo 37, inciso 7 da Constituição, e, né, o Supremo determinou a aplicação analógica da lei de greve do empregado de empresa privada para os servidores públicos de forma geral, efeitos erga omnes, para todos. Uma mudança significativa, concordam? Até 2007, quando o Supremo julgava procedente o MI, simplesmente dizia o óbvio: legislador, você deve legislar, e ainda não legislou. De 2007 para cá, há uma mudança substancial e o Supremo vem aplicando, muitas vezes por analogia, leis já existentes para suprir a omissão normativa. Foi o que fez no caso do 37.7, posição concretista geral, ou seja, se estende para todas as pessoas, todos os servidores públicos aqui. Bem, sobre a ausência da lei da aposentadoria especial para quem trabalha em atividade de risco, lá prevista no artigo 40, parágrafo 4º, o que o Supremo determinou? Gente, o texto da Constituição, ele diz que o servidor público que trabalha em atividade de risco tem direito a uma aposentadoria especial nos termos fixados por uma lei complementar federal. Muito bem. O Supremo aqui vem adotando posições, né, interpartes, determinando a aplicação analógica da Lei Geral da Previdência para suprir a omissão normativa caso a caso. Então, vejam bem, essa posição concretista individual direta, ela foi adotada em muitos mandados de injunção, que julgados procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, determinaram a aplicação analógica da Lei Geral da Previdência para suprir a falta dessa norma do 40, parágrafo 4º. Como a aplicação aqui foi para cada servidor individualmente, se diz que os efeitos, né, eles são interpartes. E por isso a expressão posição individual direta. Bem, o que eu quero que vocês levem para essa primeira fase? Que até o ano de 2007 nós não tínhamos uma decisão real, concreta, em sede de MI.
Supremo era mais conservador e apenas decidia pela declaração da mora. Declarar que o Poder Legislativo deveria legislar, mas não legislou. Desde 2007, há uma virada jurisprudencial e a Corte vem, em sua grande maioria, aplicando, né, por analogia, leis já existentes para suprir a omissão normativa. Foi o que aconteceu aqui com o 37.7 e o 40, parágrafo 4º. Tranquilo, minha turma querida? Até aí tudo fazendo sentido? Muito bem, agora nós vamos começar a analisar o nosso segundo remédio de hoje, a ação de habeas data. Venham comigo. Olha só, o artigo 5º, inciso 72 da Constituição, diz assim: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Turma, o HD foi mais uma invenção do nosso Constituinte de 88. Sim, ele trouxe o mandado de injunção para defender o direito fundamental, dependente de regulamentação, e a ação de habeas data foi inspirada nos longos anos da ditadura, quando era uma prática aceita no país que os órgãos secretos do Estado fizessem anotações erradas, muitas vezes, contra as pessoas, recolhessem seus documentos, lançassem informações inverídicas sobre as pessoas que eram perseguidas, muitas vezes foram desaparecidas, enfim. O HD, pessoal, ele veio trazer aqui uma defesa, a intimidade, a vida privada, permitindo que as pessoas possam acessar seus dados pessoais, retificar seus dados pessoais e, como a gente vai analisar daqui a pouquinho, até mesmo complementar dados pessoais que estejam corretos, mas que estão incompletos. Me acompanhe. É um remédio novo, o HD é um remédio novo. Ele nasceu em 1988. O HD é um remédio atual, não é? E ele vai defender o direito à intimidade, à vida privada, direitos consagrados, intimidade, vida privada, direitos consagrados no artigo 5º, inciso 10, por meio do acesso, retificação ou complementação dos dados chamados de pessoais. Muito bem. Turma, a base legal do HD é a do artigo 5º, inciso 72, artigo 5º, inciso 72, e a Lei 9.507 de 97. Ô Flávia, você recomenda que a gente faça a leitura da lei? Recomendo. No exame retrasado, no 13º exame, caiu uma questão específica sobre a lei do HD. Então, é importante, não é, que você complemente também a análise dos estudos por meio de algumas leis e a lei do HD entra nessa nossa lista. Mas qual é a finalidade específica do HD? E há uma correspondência entre as finalidades previstas na Constituição e na lei. Alguma coisa mudou? Venham comigo. Olha só. Na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 72, o HD ele tem duas finalidades. A primeira, permitir que o indivíduo possa conhecer, né, os seus dados pessoais desconhecidos, né, conhecer dados pessoais, ou retificar esses dados pessoais. Então, conhecer dados pessoais ou, eventualmente, retificar os dados pessoais. Maravilha. Essas são as finalidades constitucionais. O artigo 7º, inciso 3,
da Lei 9.507 de 97, o artigo 7º, inciso 3 da lei, né? A 9.507 de 97, ela acrescentou a terceira possibilidade de impetração do HD, que é a de complementar dados pessoais que estão corretos, que não estão errados, mas só estão incompletos. Então, nós temos duas finalidades do HD na Constituição e a terceira finalidade prevista na Lei 9.507 de 97. Agora, atenção, a defesa do HD é a nossa intimidade, a nossa vida privada. O HD não visa defender qualquer tipo de dado, gente, unicamente os dados pessoais. Vem aqui comigo, olha só. Dados unicamente pessoais. Essa é a tutela, gente, da ação de habeas data. Dados relacionados ao seu nome, à sua escolaridade, ao seu trabalho, à sua saúde, né? O HD, ele vai defender dados pessoais, não dados públicos, gente. Vamos imaginar o seguinte, você é morador de uma bonita, né, cidade onde tem uma lagoa lindíssima, e você é nadador, né, mas sabe que a lagoa está poluída. Aí você pergunta ao secretário do Meio Ambiente, quando é que aquela lagoa vai ser despoluída para que você possa nadar, né, logo na frente de casa. Aí, gente, o secretário não responde, não lhe dá essa informação. Você vai fazer o quê? Impetrar um HD? Não. Desde quando a despoluição de uma lagoa pode ser um dado pessoal? Não. Esse é um dado público. O interesse é até particular. Você é um nadador, quer dar umas braçadas, mas não interessa. O dado em si é um dado o quê? Público. Não cabe. Não cabe HD para acesso a dados públicos. O HD é cabível para se acessar dados pessoais, dados sobre a própria pessoa do impetrante. Por exemplo, gente, qual é o grande banco de dados pessoais do país? E isso, a Receita Federal. A Receita deveria saber tudo, ou quase tudo, sobre a nossa vida. Aí o indivíduo se dirige à Receita, pede para retificar uma informação pessoal, a Receita não permite, ele pode impetrar o HD para essa finalidade. Ou então, turma, a criatura está fazendo concurso público para a área policial e simplesmente foi exterminado o concurso pelo resultado do psicoteste. Bem, o mínimo é ter acesso a essas informações, né, do psicoteste, sobre o psiquismo, sobre a saúde mental, para que possa até se tratar e não perder mais no concurso, nessa fase, né, do certame. Aí o indivíduo se dirige à comissão do concurso e pede para acessar esse dado pessoal sobre a sua avaliação psíquica. E a comissão diz, não, esse dado é secreto. Nada que diga respeito à nossa vida, à nossa intimidade, pode ser assim secreto. Cabe, eventualmente, um HD para acessar esses dados pessoais. Então, turma, o HD é o remédio da intimidade, da vida privada. Não é o remédio que vai permitir acesso a todo tipo de dado, não. Os dados aqui, o foco diz respeito aos dados particulares, aos dados pessoais. E aqui vem uma perguntinha. Será que você pode impetrar um HD para acessar informações pessoais sobre o seu namorado? E aí as meninas em coro disseram, claro, Flávia. Errado, moças, prestem atenção. Desde quando? Um dado sobre outra pessoa, por mais querida que essa pessoa seja, pode ser um dado pessoal. Eu vou falar sobre esse detalhe, né, do remédio ser personalíssimo no próximo bloco, mas eu quero que vocês anotem já agora. Venham comigo. Olha só, o HD não é o remédio da fofoca, da curiosidade sobre a vida alheia. Ele é um remédio personalíssimo. É um remédio personalíssimo. A gente vai utilizar o HD para acessar informações a nosso respeito.
não com relação a terceiros, por mais próximos, queridíssimos que esses terceiros sejam. Volto já já.